Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Pablo Abraão e eu estou com o nosso amigo poeta Luiz Sampaio. Dá um oi pro pessoal aí, Luiz. Oi, minha gente querida, e eu falo isso de verdade. É gente querida mesmo. Eu amo vocês que estão lendo meus poemas, me acompanhando e me dando um retorno que me está fortalecendo a seguir escrevendo. Muito obrigado pelo carinho. Pablo, vamos lá? Vamos lá então. Estamos no nosso segundo vídeo nesse formato de conversa. Como vocês, aqueles que acompanharam no primeiro vídeo, que foi uma conversa, a gente está testando esses formatos, né? Nossa ideia é publicar um vídeo por semana e até a gente encontrar a melhor forma de se comunicar com vocês, a gente ainda vai só publicando no Facebook e no site. Depois que a gente tiver certeza de como fazer esses vídeos, a gente vai também abrir uma página no YouTube para o pessoal acompanhar de lá também. Beleza? Nosso tema de hoje, todo vídeo tem uma temática diferente e hoje a gente queria trazer uma temática um pouco mais leve em relação à da semana passada. E a nossa temática de hoje é um pouco mais sobre o poder da poesia. Né? Eu trabalho com o Luiz já fazem 6 meses e eu percebi que nesse meio tempo o quanto as pessoas foram impactadas pelo trabalho que a gente tem criado, tanto emocionalmente quanto até socialmente falando, né? Então a gente começa hoje nosso vídeo com o seguinte questionamento. Luiz, a poesia pode curar? Ela tem poder de cura? Vejam bem, esse assunto é um tema que tem sido um tema de conversa meu com o Pablo e com alguns amigos, né? Porque eu tenho sentido nesses meses de compartilhamento dos meus poemas, baseado no retorno das pessoas que me leem, que a poesia tem tido um poder que eu mesmo não imaginava que as minhas palavras poderiam ter antes dessa experiência prática, não é? A gente tem conversado, Pablo e eu, sobre uma verdadeira revolução que nós estamos fazendo, alguma coisa até política, no sentido de transformação das pessoas. As pessoas que me leem, claro que são pessoas sensíveis à poesia, me mostram que têm sido tocadas emocionalmente e de uma forma muito positiva. Eu tenho recebido mensagens gratificantes de pessoas que agradecem pelo bem que a poesia tem feito a elas. E hoje, uma amiga poetisa do Rio Grande do Sul, Mariana Kordorfer Maroto, eu vou soletrar o nome porque eu quero que vocês entrem na página dela para ler poemas dela e textos. Mariana Kordorfer, é Kordorfer, Kordorfer Maroto, Marotto. Bom, um pouco complicado, né? Mas a Mariana é mais simples do que esse nome todo. Com certeza, e a Mariana participa há muito tempo, né, Luiz? E a Mariana é uma pessoa ótima, muito sensível, culta, e escreve bons poemas. E hoje mandou para mim uma notícia muito, muito extraordinária sobre a farmácia da poesia. Deixa eu entrar aqui, inclusive, porque eu quero ver o nome da pessoa. Um momentinho só. A farmácia da poesia ela se situa na Inglaterra, no Reino Unido, e é um projeto da poetisa Débora Alma. É incrível, inclusive, o nome, porque o nome dela é Alma, e ela lida com a alma das pessoas. Ela tem uma experiência terapêutica, pelo que a notícia mostra, e ela, com essa experiência vivida, percebeu que a poesia tinha um efeito curador importante nas pessoas que ela tratava, não é? E ela então diz: a poesia pode alterar o humor de alguém, não é? E então ela criou essa farmácia de poesia que funciona da seguinte maneira: ela ouve a pessoa, conversa com a pessoa e receita para a pessoa um poema.
E ela diz que o poema certo para a pessoa certa, com certeza, tem sim um efeito curador. Não é? Então isso vem ao encontro de tudo que eu tenho conversado com o Pablo, do que nós temos percebido nesse nosso projeto de compartilhamento de poemas. Eu recebo mensagens incríveis de pessoas que dizem: o seu poema me faz bem. Outra pessoa me escreveu: os seus poemas têm me ajudado muito porque eu estou doente, não é? E eu hoje... perdão, Paulo. Não, desculpa te interromper, mas só reforçando. E até eu acho legal essa frase que essa senhora cita, né, da publicação da Farmácia da Poesia, que é o poema certo para a pessoa certa, né? Às vezes a gente não tem noção, principalmente quando a gente está conversando na hora de editar os poemas, botar eles dentro de uma arte, publicar eles, a gente não tem noção do impacto que o poema vai ter. A gente não tem noção de como ele vai soar na cabeça, na mente de uma pessoa, no peito de uma pessoa, né, no coração de uma pessoa. Eu não sei se tu chega a pensar nisso quando tu cria, Luiz, teus poemas, mas desde que a gente tem trabalhado junto, eu nunca tenho noção de como vai soar. Eu sempre tento fazer um enquadramento do poema, porque eu que faço o enquadramento, eu pego o poema e boto ele dentro da arte, mais neutro possível, para que não atrapalhe, não crie nenhum ruído na leitura, na interpretação do poema. E eu já ouvi a gente falando nos comentários de que às vezes as músicas que nós botamos também ajudam a interpretar esse poema, né? Os poemas com voz, no caso. Então eu até fico pensando, né? O poema certo para a pessoa certa, mas acho que tem mais pessoas certas para um poema do que o contrário, né? Com certeza. Um poema pode chegar, e ela chega a muitas pessoas. Claro. A poesia chega à humanidade. Agora, o que nós temos percebido, o que eu tenho percebido, é que o Pablo tem acertado muito na divulgação, na criação da arte do poema, e colocando imagens e música para criar um ambiente para as palavras, não é? E também eu tenho achado importante eu gravar os poemas, porque poesia é música, poesia é som. E eu penso que melhor do que, embora eu não goste tanto de mim quanto de muitos atores que poderiam falar os meus poemas, declamar, eu penso que eu tenho a capacidade de transmitir com mais verossimilhança aquilo que eu escrevi, da forma como eu senti, e com naturalidade. Eu não declamo um poema, eu falo o meu poema. Exato. Da forma como eu o sinto. E eu tenho a impressão, ou tenho até o sentimento mesmo, de que essa simplicidade tem sido importante para a transmissão da poesia, não é? Hoje, é engraçado, a minha amiga Mariana Maroto, sobre um poema que eu escrevi, estou lendo aqui, ela disse: hoje estou me sentindo assim, entendi e me senti entendida, está sendo um consolo. Isso é o efeito curador da poesia. E eu escrevo muito baseado na emoção que eu estou sentindo naquele momento. Eu já falei que eu não programo o que eu vou escrever, né? Ontem à noite eu fiquei feliz, eu acho que eu escrevi um bom poema. Não é sempre que eu sinto que eu escrevi um bom poema. O de ontem eu acho que foi bom. E eu estava com um sentimento de adeus. Eu havia dado adeus a uma estrutura com a qual eu convivia, não era nem a uma pessoa, não é? Mas a uma vivência. E estava com esse sentimento de adeus e no fim da noite as palavras começaram a chegar, e elas vão se encaixando como um quebra-cabeças que vai se montando meio apesar de mim, não é? E eu fiquei muito satisfeito. E, por exemplo, eu imagino que esse poema vai tocar fundo em pessoas que estejam sentindo um sentimento de adeus no momento em que esse poema chegar até elas, não é?
Então, esse é o que a poetisa Débora Alma, da Farmácia da Poesia, fala. O poema certo para a pessoa certa, e eu digo mais, na hora certa. Não é? Certamente, A certamente. poesia cura, sim. A poesia é não é só um bálsamo, é também um revitalizante. Eu acho que a poesia revitaliza a pessoa. A poesia aprofunda sentimentos e traz clareza sobre esses sentimentos. E os nossos sentimentos são todos muito parecidos. Nós somos seres humanos. Ninguém é tão diferente de ninguém. Por isso que um poema pode chegar, soar ao coração de tanta gente. Tão diferente aparentemente. De verdade, nós somos muito parecidos uns aos outros. Que lindo, que lindo. Eu queria complementar falando que eu acredito que algumas pessoas gostam de poesia, mas ainda não se permitiram tocar tão profundamente, assim. Eu acredito que também para ser curado por uma poesia, não só por poesia, mas pela arte, a gente tem que estar em sintonia. A gente tem que estar num estado de percepção, de absorção do conteúdo que a gente está lendo, que a gente está entrando em contato, que a gente se permita realmente ser atingido por aquilo. Porque muitas pessoas às vezes se fecham. O mundo hoje está muito amargo. Então é fácil se fechar para o mundo, é fácil se fechar para coisas bonitas, né? Então até o complemento aqui dizendo, vamos nos abrir para a arte, vamos nos abrir para a poesia, enfim, vamos nos permitir sorrir, né? Eu sinto isso. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas dizendo assim que recebi há pouco tempo um telefonema de uma pessoa que eu conheço, com quem eu havia conversado pouco, e me telefonou para dizer o quanto estava tocado pelos meus poemas e tal, e ele disse, eu não leio poesia, né? Entretanto, as suas poesias estão me ensinando como é belo e como é gostoso ler poesia. Eu fiquei muito feliz. Quer dizer, então, será que eu estou tendo a capacidade de despertar essa pessoa para a poesia, despertar o sentimento poético nela? Se isso for verdade, já é uma realização muito grande para mim. Esse é o papel, é um papel social da poesia. É o poder social da poesia. E a poesia não existe, o poeta não existe sem o leitor, né? Não, claro que não. Aliás, o poema não existe sem o leitor. Eu estou muito feliz com esse projeto nosso de compartilhar poemas. Graças a Deus eu encontrei o Pablo Abram, né? E eu brinco que o Pablo ele representa as minhas portas para o século XXI, porque, né, ele que me levou ao século XXI traduzido internet, não é? Porque até então eu tinha centenas e centenas de poemas escritos, eu fui escrevendo durante a vida, nunca publiquei, agora que eu resolvi divulgar, e eram papéis com palavras que tenderiam um dia a ficar amarelo, aí vai para o lixo, porque não ganharam vida, não chegaram ao leitor. Um poema, a poesia só se realiza através do encontro entre as palavras e o leitor, ou entre o poeta e o leitor. Então, o que está acontecendo hoje na minha vida é um maravilhoso movimento de poesia. É a realização da poesia, porque os meus poemas estão encontrando a sensibilidade dos leitores, não é? E isso é uma grande realização para mim. Eu estou muito feliz. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, e pessoal. Obrigado ao Pablo também. Bom, gente, então a gente até não quer se prolongar muito, mas basicamente o assunto de hoje era esse. Eu espero que nossa pequena conversa, nossa reflexão tenha ajudado vocês também a perceber que entrar em contato tanto com um poema quanto com a arte pode realmente ajudar na nossa vida, despertar um sorriso, aliviar uma dor, encontrar uma alegria, não é? Ou às vezes até ajudar a gente a aceitar quem a gente realmente é, entender o que está acontecendo com a gente. Como de praxe, a gente quer sempre no final dos vídeos tirar um espaço para poder responder algumas perguntas que nos enviam. Também até às vezes ler algum comentário que foi muito ímpar ou que realmente tem algum significado importante em relação ao vídeo anterior. E hoje a gente inclusive botou lá no Instagram,
para quem não conhece ainda, é só seguir no Instagram, Poeta Luiz Sampaio. A gente botou lá no Stories a seguinte pergunta, né? A poesia pode curar? Deixa a pergunta ou comentário que a gente vai ler no vídeo. E pelo que eu vi aqui, Luiz, temos o Davi Rocha e o Vitor Campos, que deixaram comentários para serem lidos, né, no vídeo de hoje. Tu quer ler o comentário deles aí? Eu quero sim. Davi, obrigado pelo comentário e eu concordo plenamente com você. Davi escreveu: ela com certeza pode ser uma parte bela da cura. Ela é a poesia, né, no caso. A poesia. Eu achei essa frase muito bela também, a parte bela da cura. Sim, através do belo pode haver cura, né? E o belo é muito poderoso, né? Então eu acho que você resumiu em poucas palavras tudo o que nós falamos aqui. Obrigado, Davi. É isso mesmo. Obrigado, Davi. E também o Victor. O Victor, eu vou ler o que o Victor escreveu. A poesia te dá um poder de um sentimento metafísico, um poder que te faz criar, extremamente irrealista, não é? Eu sinto o que o Victor sentiu ao escrever essas palavras, não é? Realmente é um sentimento metafísico, não talvez no sentido, não sei, religioso do termo, mas é além do físico, sim. O sentimento de poesia aquilo que a gente chama inspiração, e muitos poetas negam a inspiração. Existem poetas, grandes poetas mais racionais, né? Não é o meu caso, assim como existem poetas não racionais. Eu sou menos racional, eu me baseio sim, eu me deixo levar pela inspiração. Então, nesse aspecto, eu acho que a poesia tem sim um poder metafísico. Não é? E que é esse poder metafísico que faz criar. Como eu falei há pouco, ontem as palavras foram chegando, eu fico impressionado porque elas vão se encaixando tal, e de repente o poema se formou, se criou, veio, não é? E isso é uma coisa que me impressiona profundamente, né? Essa é a minha maneira de escrever. E eu não pretendo mudar, eu acho que é a minha voz, eu vou seguir por esse caminho, não é? E agora, extremamente irrealista, eu não entendo muito bem, porque não é irreal, tudo isso faz parte do real. O ser humano tem sim essa capacidade metafísica, o ser humano tem sim outros sentidos além dos nossos 5 sentidos, não é? Eu penso que a poesia lida com algum outro sentido, 6º, 7º, 8º sentido, não sei, né? E que tudo isso é real. Ela faz parte de nós, ela está dentro de nós. A poesia é parte do ser humano. Verdade. Obrigado, Victor. Obrigado por participar, né? Que eu tenha entendido bem a sua colocação. Com certeza. Bom, eu gostaria de ler aqui um comentário da Iris Souza Santos, que comentou no vídeo anterior, no vídeo que a gente publicou semana passada, que era poesia em tempo de guerra. A Iris comentou o seguinte: não sou poeta, mas acredito que fazer poema para um poeta é fácil em qualquer situação, porque a sabedoria do poeta faz com que aconteça tudo muito rápido como um relâmpago. Poemas são realmente para quem ama a vida, como tudo que nela há, mesmo em guerra. Parabéns, poeta Luiz Sampaio. Eu achei legal esse comentário da Iris, eu queria trazer para cá, pro vídeo, porque eu acho que isso traduz um pouco do que tu falou agora, de receber o poema do nada, né? Receber o poema do... eu acho, na verdade, que a gente recebe de dentro da gente. Eu não sei de onde a gente recebe. Pronto, eu não vou fazer teoria sobre o que eu não sei. É o desconhecido, né? É o desconhecido. É um sentimento que vem, né? Muito obrigado, Iris. Eu acho que você também, com suas palavras, ilustrou bem o processo da poesia. E a gente também, para encerrar hoje, a gente vai ler uma das perguntas que ficaram em aberto do vídeo passado. O Luiz está com elas aí, Luiz? Ou quer que eu leia para ti? Não, você pode ler qual você quiser das perguntas. Tá.
Bom, então a gente também publica os vídeos no site e dentro dessa publicação semana passada, a Helena deixou a seguinte pergunta, 2 perguntinhas na verdade. Se o poema pode ser também uma comédia, uma piada, e quando é que sai o livro, ou se tem livro, né? Então, Helena, obrigado, Helena, por deixar sua pergunta, não é? É engraçado esse poema sobre piada. Já é né, eu penso em coisas engraçadas, né? Ou que tem um estilo mais de comédia, não é? Eu acho que a poesia abarca todos os estilos, né? Eu não conheço muitos poemas na forma de piada, mas existem muitas piadas, como ditos populares, aqueles trava-línguas e tal, que têm a forma de poema. Então, são poesias piadas, não é? Agora não me vem nenhum na cabeça, mas existe sim, né? E nada contra o que é cômico, nada contra o que é comédia, não é? Existem poemas mais engraçados, existem poemas mais irônicos, não é? Eu lembrei, por exemplo, agora um do Carlos Drummond, um belo poema, que ele fala da Maria que chovia, e a Maria chovia. É lindo se vocês procurarem. Eu não me lembro agora o nome da poesia, mas é sobre a Maria que chovia. É um poema engraçado, eu poderia dizer um poema em forma de comédia, muito profundo, né? Que traz uma mensagem que permite muitas análises, sim, mas à primeira vista é um poema engraçado, não é? Agora, quanto ao livro, essa história de livro eu tenho uma vida inteira aguardado o momento de lançar um livro, não é? Espero, neste ano de 2020, lançar sim meu primeiro livro, e tenho muitos poemas separados, né? Na verdade, eu tenho muitos livros prontos, não é? Eu pretendo lançar o primeiro, talvez ainda no primeiro semestre. Tomara que a gente possa fazer um lançamento no Rio, sim, Helena, não é? Muito obrigado, eu vou lembrar de você, e quando lançar o livro, vamos conversar sobre um lançamento no Rio. Um abraço. Aí, então. Muito obrigado. Bom, pessoal, acho que até para não ficar um vídeo muito grande, por hoje é isso. Lembre-se que se vocês podem deixar os comentários nesse vídeo aqui, que a gente lê, ou perguntas para o próximo vídeo, pode deixar nas publicações desse vídeo. Semana que vem nós vamos botar no Stories do Instagram novamente, também para quem quiser comentar, quem quiser tirar alguma dúvida. E nós gostaríamos de agradecer a todos que têm participado, têm mandado mensagens, têm nos incentivado a continuar com esse trabalho. Tanto eu quanto o Luiz, a gente fica muito feliz. Quero agradecer a todos por terem participado, por terem visto nossos vídeos, e quem acompanhou até agora. Um grande abraço. E muito obrigado, gente. Eu preciso ainda dar um recado para vocês. O Pablo falou em mensagens. Eu gosto muito de receber mensagens e amo responder as mensagens. Mas eu ando muito corrido, não é? E tenho recebido muitas mensagens, mais do que eu tenho conseguido responder. Então, se você me escreveu e não recebeu ainda uma resposta, tenha um pouquinho de paciência. A gente vive de sonhos, eu nunca vou deixar de sonhar. Um dos meus sonhos no momento é pôr em dia toda a minha correspondência e olhar aqui no Facebook e ver que eu tenho 0 mensagens em aberto. Eu vou conseguir responder todas as mensagens, esse é um grande prazer e é até um compromisso meu com vocês. Enquanto for possível, eu seguirei respondendo com alegria, carinho e prazer as suas mensagens. Muito obrigado. E se o vídeo foi muito longo, por favor, mandem mensagens. Façam vídeo mais curtos daqui para frente, que a gente vai se ajustando, né? Um abraço a todos, né? E muita felicidade a todos vocês. Abraço, até pessoal. O próximo vídeo. Tchau, até tchau. o próximo vídeo. Tchau, tchau.